Tá girido, pode ir. Tá gravando? Tá. Senta aí, senta. Não, pode ir, rapaz. Manda o cajado. Oxi. Porém Abraão falou assim: filho, lembra-te que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O rico está no inferno e está pedindo uma gota d'água na ponta da língua, porque ele está atormentado no meio do fogo. Tem muita gente que acredita em purgatório. Os papas inventaram esse dogma, mas não existe purgatório. Tem muita gente que acredita em missa de sétimo dia, mas não existe missa de sétimo dia. Tem muita gente que acredita que rezar o terço todo dia, se ele morrer na terça, no próximo sábado ele sai do purgatório, rezando o terço. Isso é mentira, porque Jesus está falando aqui que quem está do lado do inferno não passa para o céu, quem está no céu não passa para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer escutar o que Jesus fala. Quando morrer, vai para o inferno, não vai para purgatório. Pode rezar missa de sétimo dia, pode acender vela para o capeta, pode fazer o que quiser, mas quando morrer, é para o inferno que o sujeito vai. E quando ele estiver no inferno, ele vai descobrir que não tem jeito de sair de lá, nem com missa, nem com vela, e nem com santo, nem com Maria. Ninguém passa de um lado para o outro. Existe um grande abismo. Nem Deus pode fazer isso. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois segue-se o juízo. O rico tinha cerveja para beber, o rico tinha uísque, ele tinha champanhe, tinha vinho. Agora ele queria uma gota d'água. Agora ele estava pedindo para Deus misericórdia porque ele queria uma gota d'água. Você vai ver se vai valer a pena o adultério que você comete. Você vai ver se vai valer a pena as prostituição de sair por aí fazendo sexo com todo mundo. Você vai ver se valeu a pena trocar Jesus por futebol, para ficar todo dia na televisão para ver Corinthians, Palmeiras, São Paulo, seja lá quem for. Você vai ver que não vai valer a pena você correr atrás do dinheiro, roubar, matar, mentir, trabalhar feito um cachorro de dia e de noite para ver se ganha dinheiro. Esse rico ganhou tudo, ao mesmo tempo perdeu, assim que ele morreu. Agora ele está sofrendo as consequências. Jesus está falando assim para ele: você na tua vida, você curtiu tudo, do bom e do melhor. Você não tinha tudo? Você não aproveitou sua vida? O Lázaro, o mendigo, que você não ajudou, que você não teve misericórdia dele, agora ele vai ser consolado e você será atormentado. Aí o rico ainda vai ter outra ideia. Ele vai falar assim: então rogo, pois, pai Abraão, que o mande à casa do meu pai. A outra ideia do homem rico para sair, para dar um jeito de livrar a sua família do inferno, porque ele viu que para ele não tem jeito. Agora ele vai tentar livrar a família dele. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele está no inferno. Mostra isso para os testemunhos de Jeová. Mostra isso aqui para a adventista do sétimo dia, que não acredita no inferno, que o inferno é eterno. Ele está no inferno, ele tem lembrança da sua família, e ele está pedindo para Abraão, falando: manda o Lázaro na casa do meu pai. Sabe o que é isso? Espiritismo. Fala lá para o Allan Kardec, fala para o hinduísmo, para o budista, o que Jesus pregou depois que morre, porque eles não querem aceitar o que Jesus pregou. Por isso que Jesus falou: muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganariam a muitos, fariam milagres, se possível, enganariam até os escolhidos.
milagre até o diabo faz. O diabo está fazendo um monte de milagre por aí. Só que o diabo não está pregando a verdade. Quando morrer, quem acreditou na mentira, ele vai junto com o mentiroso. Jesus falou assim: se um cego guiar outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Acreditou no purgatório? Acreditou na mentira, acreditou no diabo. Quando morrer será condenado. Acreditou na reencarnação? Acreditou no diabo. Quando morrer também será condenado. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele queria que o morto viesse aqui. E as pessoas não acreditam em demônios. O espiritismo não acredita em demônio. Então eles falam assim que a alma da pessoa fica vagando por aí. Não tem nenhuma alma vagando. Todas as almas pertencem a Deus. Ou estão no inferno, estão vivas, ou estão no paraíso, estão vivas. Nenhuma alma morreu. Jesus mesmo falou, para ele todos estão vivos. Manda ele lá na casa do meu pai. Se você for no espiritismo, você vai ver o diabo se manifestando, dando a entender que é uma pessoa que já morreu que está falando ali. Mas na verdade, os mortos não podem vir aqui. Quem está imitando a voz do morto são demônios. Paulo fala assim que o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele aparece em forma de homem, ele aparece em forma de mulher e até em forma de animal. E em anjo de luz. Muita gente tem por aí visão, que vê anjo. Tem gente que fala que vê a Maria. Duvido. Porque a Maria não vai aparecer aqui para ninguém. Mas se você falar para o católico, ele vai acreditar que ele viu uma imagem da Maria. Mas é impossível. O que ele viu? Um demônio se transfigurando numa mulher. Mas aqui Jesus vai falar assim: não. Na terra, morto não vai pregar evangelho. Tem a lei de Moisés e tem os profetas. Ouçam-nos. Agora, se você não quer dar ouvido a Moisés e aos profetas, Jesus vai falar assim: você vai acreditar em quem? No morto? O livro de Deuteronômio foi escrito pelo Moisés. Moisés escreveu. Jesus falou para acreditar nele. Então vou ver o que Moisés falou. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, sacrificar filhos aos demônios. Isso é uma prática antiga que até hoje fazem, não é? Saiu uma notícia na internet e na CBN, na rádio CBN, que o Papa Bento XVI, ele é procurado pela Interpol por sacrifício de criança. Se aquele miserável sair do Vaticano, ele é preso. Isso aí foi uma notícia que a mídia deu. Não sou eu que estou inventando história não. Sacrifício de criança existe, há muito tempo ao deus Moloque. Até o povo de Israel chegou a fazer sacrifício aos demônios, sacrificando seus filhos e suas filhas aos demônios. Está escrito no Salmo 106. E até hoje os homens, para ficar rico, estão fazendo isso. Não se achará adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deus não aceita espiritismo. Deus é contra espiritismo. Consultar pessoas mortas, pedir ajuda de pessoas mortas. Sabe qual era a minha religião antes? Católico, macumbeiro, romano. Era essa a minha religião. Porque ficava rezando para santo, para estátua de barro, ficava rezando para morto, pedindo ajuda para Maria, ficava acendendo vela para defunto. Eu era católico, apostólico, católico, macumbeiro, romano. Agora sou apostólico, porque agora eu vivo da doutrina dos apóstolos, e não dos dogmas que os papas inventaram para vender estátua, para vender crucifixo, para vender terço, para vender missa de sétimo dia, para vender perdão de pecado, que o Papa faz isso até hoje, e as pessoas ficam defendendo o miserável. Então vai atrás do Papa Francisco. Quando você morrer,
Você vai para o mesmo lugar que esse rico foi, inferno. Acredite em Moisés ou acredite no Papa, fique à vontade. Profeta Isaías, Jesus mandou acreditar nos profetas, então vou ler o profeta Isaías. Vamos ver se o profeta Isaías é católico. O profeta Isaías fala assim: a favor dos vivos, vão se consultar os mortos. Se eles não andarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Andarão pela terra duramente oprimidos e famintos, sendo que terão fome, olharão para cima, amaldiçoarão a Deus e amaldiçoarão o governo. Ou seja, andarão em trevas. A favor dos vivos, vão pedir ajuda dos mortos. Teve um rei chamado Acasias, ele caiu de uma janela, e ele ficou doente e mandou chamar uns agoreiros, uns feiticeiros, para curá-lo. Só que o profeta Isaías foi ao encontro, e mandou falar assim para o rei: volta e fala para aquele rei, por acaso não há Deus em Israel, para você ficar consultando macumbeiro e feiticeiro? Não existe um Deus que criou os céus e a terra para você ficar atrás de Maria? Não existe um Deus que criou os céus e a terra para você ficar atrás de macumbeiro, de feiticeiro? Existe, só que o povo não quer. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E se eles andarem nas trevas, o profeta está falando assim: andarão duramente oprimidos e famintos. Eu quero ver como é que o povo vai expulsar demônio, porque diabetes é demônio. Eu quero ver como que o povo vai expulsar o demônio da epilepsia, porque Jesus expulsou esse demônio. O povo está tudo doente, tomando remédio, e vai se afundar cada vez mais. O profeta Oséias fala assim: meu povo está sendo destruído, porque faltou conhecimento. Só nessa história que Jesus conta do rico e do Lázaro, ele tira toda a mentira, que não existe purgatório, que não existe missa de sétimo dia, que não existe vela, que não existe ajuda da Maria, que não tem ajuda de morto nenhum, e que não existe reencarnação. Só nessa história do rico e o Lázaro. Agora você pensa que esse rico é rico e é o único que vai para o inferno? O apóstolo Paulo, ele prega assim, ó: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas vão ter coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Purgatório é uma fábula, reencarnação é uma fábula, missa de sétimo dia é uma fábula, rezar para Maria é outra fábula. Isso aí não é verdade. Desviarão os ouvidos da verdade. O apóstolo Paulo vai falar assim: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tudo isso aí que eu falei é doutrina de demônio. Tem mais. Se alguém ensina alguma outra doutrina, não se conforma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, não sabe nada e delira acerca das questões, e nascem invejas, blasfêmias e ruins suspeitas. Mas os que desejam ficar ricos caem em tentação, em laços, desejos loucos e nocivos que submergem os homens na perdição e na ruína. Ele está falando assim: se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, tem um monte de gente querendo ficar rico. Jesus falou assim: não ajunteis tesouro na terra, o ladrão rouba, a traça e a ferrugem corrói. Não queira ficar rico, porque você vai cair. O mundo ensina que se você ficar rico, você vai subir. Eu não tenho dó dos pobres,
Eu tenho dó dos ricos. Porque Jesus falou assim, dos pobres é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Eu tenho dó do rico. Eu tenho dó porque eles vão queimar no fogo. Paulo ele vai dizer, porque o amor ao dinheiro, ele escreveu, quem está dizendo é o Espírito Santo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tem mais um texto aqui para ler, daqueles que desejam ficar ricos. Ai de vocês ricos, Tiago 5, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem deu testemunha contra vós. E comerá a sua carne como fogo. O que você entesourou para os últimos dias? Apareceu um rico para Jesus, ele falou assim, que ele juntava dinheiro e queria juntar mais. Jesus falou assim, louco, esta noite vão pedir a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Você acha que com dinheiro você vai se livrar da morte? O rico aqui achou, mas ele morreu e foi para o abismo. E no abismo ele estava atormentado. O que você entesourou para os fins dos dias? Então toma cuidado. Jesus falou assim, aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus 6,24, Deus da riqueza. Ou você agrada o dinheiro, ou você agrada a Deus. Os avarentos ficarão de fora do reino dos céus. Quão difícil é um rico entrar no céu. Jesus falou assim para o jovem rico que perguntou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. Jesus falou assim, falta uma coisa. Ele falou que guardava os mandamentos, mas Jesus falou, falta um. Não cobiçarás. Vende tudo o que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Você terá um tesouro no céu. Ele foi embora. Já faz 2000 anos que esse rico morreu e está queimando no inferno. E Jesus avisou ele, vende o que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Ele não quis. Quão difícil é um rico entrar nos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas só que esse mundo moderno de hoje não aceita esse evangelho. Teve um rico chamado Zaqueu. Jesus ele falou assim, Zaqueu, eu vou dormir na sua casa. Zaqueu ele gostou tanto do que Jesus pregou para ele, que Zaqueu falou assim, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. A outra metade eu vou pagar as pessoas que eu roubei. Aí Jesus falou, esse daí se salvou. Por isso que para Deus tudo é possível. Agora se você não se livrar da riqueza, inferno. Então você ajunta tesouro no céu, ou ajunta tesouro na terra. Porque depois que morrer, segue-se o juízo. Amém? Onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Deus abençoe.